Hoje eu assisti ao debate entre o professor Villa e Bolsonaro. O Villa chamou aquilo de debate. Para mim, isso não é debate. Debate é quando existe um mediador, é quando cada um tem o seu tempo para falar e não é interrompido pelo outro. O que o Villa mais fez foi interromper o Bolsonaro, porque o Villa estava determinado em provar o seu ponto, que era que o Bolsonaro não tem um programa de economia para o Brasil. Na verdade, o Villa esqueceu a sua posição atual de jornalista e trabalhou como se fosse o professor, voltou no passado como se fosse o professor de história, porque o que ele fez foi uma chamada oral, na qual ele interrompeu várias vezes o seu interlocutor. O Villa é o professor de história, mas ali, além de jornalista, que ele estava sendo, eu acho que ele estava sendo um militar, porque ele falava como uma metralhadora. Foi como uma metralhadora para cima do Bolsonaro. E até foi engraçado que ele, pressionando o Bolsonaro e valendo-se do politicamente correto para sair bem em frente à população, ele quis colocar umas armadilhas para o Bolsonaro cair, tal e qual fez a esquerdista Maria do Rosário no passado. Então um exemplo disso foi quando ele falou: "Você está armado aí? Você está armado?" Então, e o Villa querendo colocar ele em saia justa. Não só nessa questão de estar armado, como em outras. Estava claro que o Villa queria ali, de alguma forma, desmascarar o Bolsonaro. E estava claro que o Villa não esqueceu o seu viés esquerdista desenvolvido tanto na faculdade de História como na de Jornalismo, que são pontuadas por esquerdistas. Aí vão me perguntar o que é o politicamente correto. É aquilo que a maioria dos ativistas já sabem. É uma ferramenta socialista que faz com que a pessoa renuncie ao próprio critério para obter a aprovação de uma maioria de imbecis. Então, o tempo inteiro, o Villa visava colocar o Bolsonaro em saia justa. E quando a resposta não interessava a esse propósito do Villa, o que ele fazia? Ele dizia: isso não interessa, isso não interessa. Eu quero saber o que o senhor acha da ditadura. Eu quero saber o que o senhor acha da bomba atômica. São umas perguntas totalmente fora do contexto deste pretenso debate. Pegou muito mal para o Villa, que estava se valendo do politicamente correto, quando o Bolsonaro falou em moral e integridade, e o Villa falou: mas isso não interessa. Ué, mas o Villa não é o politicamente correto? Quer dizer, isso não interessa. Então, toda vez que estava entrando numa saia justa, o Villa mudava de assunto ou dizia que aquilo não interessava. No fim, virou um grande bate-boca do qual ninguém ganhou. Aliás, teve um ganhador, ou dois. A Jovem Pan, que a audiência subiu bastante, e o próprio Villa, que trouxe esse aumento de audiência, né? Mas, na verdade, não foi o Villa que fez a audiência subir, é sim o Bolsonaro. Porque se você reparar nas redes sociais, o Bolsonaro tem 4.235.000 seguidores. E o Villa tem menos do que 10% disso. E, obviamente, eles vão chamar o Bolsonaro novamente para fazer o que realmente deveria ter sido feito. E sim, um debate com um mediador, com tempo para cada resposta e também sem que os debatedores sejam interrompidos em suas respostas. E outra coisa, quando é debate, os dois fazem pergunta, um faz perguntas para o outro. E o Villa estava lá numa condição de professor que estava fazendo uma sabatina, né? Foi ridículo isso, foi totalmente ridículo e me deixou envergonhado. Sabe quando se fala em vergonha alheia?